Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes, agradeço sua visualização. Não esquece de deixar o joinha, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, ok? Vamos meditar na Palavra de Deus? Hoje nós vamos aprender um pouco com a Palavra de Deus, tudo sobre a morte. Curiosidades, perguntas e respostas. Para onde eu vou? Eu vou reencarnar novamente? Eu posso reencarnar? Eu sei quem eu fui? Eu posso me comunicar com quem está aqui? Vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós. Em Gênesis 3, versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não se estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Nós temos um versículo também que eu li alguns dias atrás, que fala que quando houve o grande dilúvio, porque o homem se corrompeu demais. Há um versículo que diz assim: E Deus determinou que a vida do homem agora seria de no máximo 120 anos. Vemos que Adão viveu 930 anos, teve alguns que viveram 500 e pouco, outros 700 e pouco, outros 300 e pouco. Matusalém viveu mais de 300 anos. O homem tinha longevidade, né? A Bíblia até diz que Moisés, que já morreu, já avançado de dias, ele ainda mantinha o vigor no seu corpo. Por quê? Porque Deus permitia dessa forma. Agora, porque o homem se corrompe a cada dia mais, a vida dele vai diminuindo. Morre-se muito cedo, tira-se a vida de um e de outro agora com essa violência que nós estamos vendo. E aqui a palavra de Deus diz que Deus criou o homem, colocou no Éden. Ninguém sabe quanto tempo Adão ficou no Éden. Dizem que foi 7 anos. Mas o tempo de Deus não é o nosso, como diz a Bíblia. Será que foi 7.000 anos? Será que foi 700 anos? Será que foi 1 ano? Não importa. O que importa é que Deus criou o homem perfeito e viu Deus que era bom. Mas Satanás, usando de um animal, da serpente, enganou-os, dizendo: olha, come da árvore do bem e do mal, do conhecimento, que vocês não vão morrer coisa nenhuma. Vocês vão ficar igual Deus, vocês vão conhecer tudo. E eles vendo que o fruto era bonito, era cheiroso, primeiro olhou, né? Cheirou e, nossa, é bom ao paladar, vamos comer sim, é gostoso. Então o pecado muitas vezes não é assim, ruim. A princípio a palavra de Deus diz que traz prazer, mas o fim dele é a morte eterna. E Deus viu que o homem havia pecado, então ele perdeu a imortalidade. Deus falou: se eles comerem da árvore da vida, eles vão viver eternamente no erro, não vai haver conserto. Então vou lançá-los para a terra, eles vão agora viver como seres mortais, e um dia eu vou enviar um que vai pisar na cabeça da serpente. E quem é esse um? É Jesus Cristo, Salvador. Então vemos aqui que o homem passou a ser mortal. Nós não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver eternamente gozando das maravilhas de Deus. Mas o próprio homem escolheu, né, o erro. Deus deu o livre-arbítrio, como eu e você temos o direito de escolha daquilo que nós queremos. Então a palavra de Deus fala dessa forma: e ele foi lançado para a terra como um ser mortal, perdeu a vida eterna e agora ele vai passar pela morte física. Mas a palavra de Deus ainda fala mais lá na frente, em Apocalipse 2:11. Vamos ler. A morte é o fim. O homem passou a ser mortal. Agora, quando ele morrer, como muitos dizem assim: isso aí é balela, que tem que aceitar Jesus, que tem que ficar agora lendo Bíblia, que tem que obedecer isso e obedecer aquilo. Morreu, acabou. Será que é isso mesmo?
Apocalipse 12, 11 diz: aquele que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? A morte espiritual. Porque agora nós estamos na vida física. Vamos morrer um dia e depois nós estaremos prestando contas a Deus como foi a nossa vida. Haverá um encontro. Por isso que lá em Isaías diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Um dia nós vamos ficar cara a cara com Deus. E Ele vai dizer: o que você fez da vida que eu te dei? Você plantou o bem ou plantou o mal? Você aceitou o meu filho como cordeiro perfeito para a salvação, como salvador da tua vida? Ou você escolheu as práticas mundanas? E aí sim, Ele vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Pois sereis lançado no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos. Aí é a segunda morte. Então nós entendemos que Deus criou o homem perfeito, colocou o homem para dominar sobre o Éden, o homem pecou, e para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no erro, Deus os lançou de lá. Passou a ser mortal, mas agora, sabendo que ele vai ter o livre-arbítrio para escolher se ele quer a vida eterna. Então é necessário eu e você escolhermos. Então, entendemos, a morte ao fim? Não. Morre, acaba o corpo, enterra-se, mas o fôlego de vida volta para Deus que o deu. E a palavra de Deus diz, lá em Tessalonicenses 4, o versículo 13 e o 14 diz: não quero, porém, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, ou seja, daquele que morreu, para que vós não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 16 e 17. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo, com som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aí é a vida eterna. Vai ressuscitar aqueles que morreram. Jesus vai chamar o seu nome e subirão com ele nas nuvens. E depois os que estiverem vivos também serão arrebatados. E depois aqueles que morreram sem Deus. A palavra de Deus diz que vem aí 1000 anos de tribulação. E depois disso haverá a segunda ressurreição, mas para a perdição eterna. Então a morte, essa morte física, ela não é o fim. Mas a morte espiritual, quando o Senhor Jesus chamar para julgar e para separar, aí sim será a morte para toda a eternidade. A palavra de Deus diz que cada um vai colher aquilo que plantou. Missionária, mas então, se nós morremos, nós temos o direito de reencarnar? O que é que a palavra de Deus fala para nós? Eclesiastes 3 diz: há tempo de nascer, no versículo 2, e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então tem o tempo da pessoa nascer e tem o tempo da pessoa morrer. Mas ela vai voltar? Olha aqui o que diz o versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e para o pó tornarão. Então nós viemos do pó da terra, e para o pó da terra nós vamos voltar. Deus já tem isso determinado. É uma ordenança, é um domínio que Deus tem. E lá em Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado nascer uma só vez e morrer uma só vez.
Depois disso, segue-se o juízo. O que é isso, segue-se o juízo? Significa dizer que o que eu estou fazendo agora e o que você está fazendo agora, no livro de Apocalipse diz, os livros dos atos, das obras, está tudo registrado lá. Vai ter um juízo, você vai ter que se apresentar diante do juiz máximo que é Deus e dar conta daquilo que você fez. Se você proferiu palavras contra a palavra de Deus, contra Deus que é o teu Criador, você vai prestar conta disso. Se você prejudicou o seu próximo, você vai prestar conta disso. Então nasce uma vez só e morre uma vez só, acabou, não tem esse negócio de ficar, agora vai voltar, vai reencarnar, vai resgatar, vai melhorar. Em que vai melhorar? Eu não estou vendo, porque há a violência cada vez maior. O amor está acabando, cada vez pior. Então quer dizer, mas é porque a pessoa foi um espírito de trevas, ela não conseguiu evoluir. Então para que reencarnação? A palavra de Deus é clara. Morre uma vez, nasce uma vez e morre uma vez. E a palavra de Deus é a verdade. E nós sabemos então quem nós somos, quem nós fomos, quem nós éramos. Nós podemos nos comunicar com quem está aqui? Vamos ler. Eclesiastes 5, o versículo 5 e 6 diz. Eclesiastes 9, o versículo 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não têm nada, a memória da pessoa que morreu fica no esquecimento. É como se a pessoa estivesse num sono. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Então não tem como se comunicar com ninguém aqui. E quem é que se comunica? Eu posso te afirmar, são os demônios, porque eles conhecem a vida da pessoa, desde o dia que a pessoa nasceu até o dia que a pessoa chegou a falecer. E o suicídio, missionária? A pessoa que tem o suicídio, ela vai para o céu? No Salmo 139, o versículo 16, diz para nós assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que me foram ordenados para mim, no teu livro, foram escritos quando nenhum deles havia. Então Deus já determinou quantos dias de vida nós temos. E em 1 Samuel 2,6 diz para nós que o Senhor é quem dá a vida e quem tira a vida. Então a pessoa não tem o direito de tirar a sua própria vida. Está aí algumas curiosidades. Espero que você aproveite bastante esse vídeo, examine a palavra de Deus e nós ainda falaremos mais sobre isso. Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.